E como conseguem reparar, aqui o Gukesh está claramente nervoso. Nota-se aqui pela cabeça, a cabeça não para de mexer de um lado para o outro. A cadeira, então, mais claro do que isso, é impossível. Então, como é que o Gukesh deixou que isto acontecesse? É uma tragédia, porque o Gukesh já tinha ganho o jogo anterior e de repente, do nada, puf, leva com o tarião do Ding. Como é que é possível? O que é que aconteceu nesse jogo e como é que é? Continuo a dizer o mesmo, como é que é possível, meu Deus, não é? Porque o Gukesh tinha tudo a seu favor. Portanto, nós hoje vamos analisar, como vocês já perceberam, a 12ª partida do match que define quem será o novo campeão mundial de xadrez. Portanto, nós hoje tivemos de brancas Ding Liren e de pretas Gukesh naquela que foi a 12ª partida, portanto o jogo 12. O jogo foi brutal. O Ding fez um jogo completamente incrível e fez parecer que o Gukesh era um jogador de 2.400 ou 2.500. Portanto, o Ding jogou assim tão bem? Jogou, claro que sim. Então a primeira questão que se levanta é o que é que o Ding jogou, não é? Qual foi a abordagem, qual foi o repertório que ele escolheu? E como tem sido habitual, o Ding não jogou E4. O Ding foi para C4, ou seja, jogou uma inglesa. Aqui o Gukesh opta por jogar E6 e aqui, lá está, à partida antevia-se um jogo calmo, sereno, não é? Porque normalmente inglesa, gambito da dama, reti, o tipo de abordagem que ele tem tido de brancas tem sido um bocado conservador, não é? Alguns críticos alguns super GMs têm sido bastante críticos, como o caso do Nakamura ou mesmo do Carlsen, que dizem que o Ding não está a jogar para ganhar de brancas e ok, tudo deixavam-te ver que este seria um empate e o Gukesh tinha o caminho livre para ser campeão mundial. Então aqui o Gukesh joga D5, bispo G2, ou seja, ele joga uma inglesa e transpõe para uma catalã, tudo bem, e depois de cavalo F3, aqui D4, tudo bem, é ambicioso, não tenho nada contra, parece-me perfeitamente jogável. Ele também podia jogar uma linha tipo uma linha de trocas, não é? Para simplificar, mas a verdade é que ele joga D4, ele joga aqui um bocado de forma ambiciosa, não é? Porque objetivamente o lance mais ambicioso é mesmo D4, do lado das pretas, e depois do rock, aqui, surpresa das surpresas, o Gukesh vai jogar cavalo C6. Não compreendo. Compreendo e não compreendo. Portanto, o lance é um bocado bizarro. Eu penso que ele quis tirar o Ding Liren da sua zona de conforto e quis fugir à preparação. Mas será que faz sentido? É assim, C5 é um lance perfeitamente natural. Eu imagino que ele tenha ficado preocupado com as ideias de E3, cavalo de C6 e eventualmente B4. Não sei se ele estava preocupado com esse tipo de planos. Um bocado na onda do que ele jogou no dia antes, mas sinceramente eu não estava a ver o Ding a jogar esse tipo de abordagem, por isso, não sei. Sinceramente acho que isso não ia acontecer. Em todo o caso, outra alternativa a C5 seria, por exemplo, bispo E7. Bispo E7 é super normal, não há nada mais normal do que isso. E depois de, por exemplo, B4, um gambito assim XPTO, ele podia jogar C5 na mesma. Lá está, isso exige alguma preparação, mas vocês, eles só estão a jogar essa final de campeonato do mundo, eles têm vários segundos que estão a fazer o trabalho, portanto acho que não é por aí, não é? Portanto, isto poderia continuar assim, com C5, peão avança e ok, e temos um jogo. Na verdade, os computadores até acham que as pretas ficam melhor, mas enfim. E então ele joga cavalo de C6. E o que me salta à vista é qual é a ideia de cavalo de C6, porque as pretas têm um peão em D4 que claramente vai ser um target. As brancas, o plano das brancas é muito simples. E3, D4. É óbvio que E3 peão avança não existe, porque há sempre aqui planos diretos. O peão vai cair mais cedo ou mais tarde se for avançado para D3. Portanto, aqui as brancas jogam E3, o Ding, o Gukesh joga bispo E7 e depois de D3, plano perfeitamente natural, peão toma, bispo toma e ele joga E5. Um bocado de suspeito, é tudo um bocado de suspeito. Os computadores dizem que a posição está perfeitamente igual, mas não concordo, porque as brancas já têm 3 peças menores fora, já fizeram rock e têm 3 peões fora, certo? Vamos comparar com as pretas. As pretas têm 3 peças menores fora, se bem que o bispo está assim numa posição mais passiva. Peões, temos
Ou seja, as brancas têm 3 peões, as pretas têm 1. Porquê? Porque as pretas jogaram E6 e depois E5. O que é que isto... Atenção! Além do E6 e do E5, há um roque feito. As pretas ainda não fizeram roque. Ou seja, neste momento, as pretas estão claramente atrás no desenvolvimento. Têm pelo menos 2 tempos. Significa que a abertura não correu bem. Pura e simplesmente não correu bem. E, portanto, aqui víamos, lá está, uma fase muito inicial do jogo e nesta fase inicial do jogo notava-se já algum stress, alguma intranquilidade da parte do Gukesh. Olhem só para isto. Portanto, o Gukesh, já está. Ele foi para o fim. Não era isso que eu queria. É isto aqui, ok. Nota-se aqui alguma intranquilidade da parte do Gukesh. Ele mexe no cabelo, ele passa muito tempo com os olhos fechados, está a tentar acalmar-se, nem olha para o tabuleiro. Ou seja, ele claramente não está confortável nesta posição. E estão a ver, denota-se aqui algum stress. Portanto, eu acho que o Gukesh não fez o seu trabalho de casa. E isso nota-se na abertura, basicamente. Portanto, isto aqui vai continuar com cavalo de C e depois de roque, torre 1, as pretas jogam H6. Segundo lance que... respeito. Aqui nós temos de perceber qual é o plano das pretas. Qual é o plano das pretas? O que é que as pretas querem fazer? Porque se repararem, ok, este cavalo está bem aqui, ok, normal, depois temos aqui um peão central, ok, tudo bem. As brancas, eventualmente, mais cedo ou mais tarde, vão querer jogar D4, por isso cavalo B4 não fará sentido devido a D4. Por outro lado, o que é que eu vou fazer com este bispo? O que é que eu vou fazer com esta torre? O que é que eu pensei? Eu pensei que bispo F5 poderia ser um plano e, de modo a criar pressão no peão, e isto claramente pode ser uma ideia, digo eu. E depois de dar uma B3 para tentar criar aqui pressão no peão da base, torre B8 e ok, vamos a jogar uma posição um bocado estranha. Também há aqui outra hipótese. Cavalo de G4. Cavalo de G4 permite-me tentar trocar o par de bispos e como é um centro semi-aberto, porque já foi trocado um peão aqui na coluna D, isto seria interessante. Ou seja, as brancas não querem trocar o bispo, provavelmente jogariam bispo para C1. E achei piada na conferência de imprensa que o Ding viu aqui um pormenor fixe, que era, caso o bispo jogasse para C5, eventualmente ele jogaria cavalo E4. Aqui também existe bispo B4, certo? E as pretas têm, na verdade, jogo. Ele também viu outra variante, já não sei em que momento, em que o bispo pura e simplesmente vai para trás. Já sei qual é. O seu cavalo joga para aqui. Se o cavalo joga para B4, aqui para criar pressão no peão, ele pura e simplesmente na conferência de imprensa disse bispo F1. E parece que as brancas estão a recuar as suas peças todas, mas o que tem piada é que a avaliação do Ding é confirmada pela avaliação do Engine. 1 ponto e quase meio, não é? Ou seja, muito, muito bom. Agora o que é que acontece? Quando as pretas jogam H6, já não existe cavalo de G4. Se não há cavalo de G4, então o que é que eu vou fazer com as minhas peças, não é? É porque, imagina, cavalo de G4 permite-me, por exemplo, jogar F5. Há vários planos possíveis aqui. Agora, o H, claro, as brancas vão tentar aqui uma progressão. Obviamente, cavalo de G4 aqui já não se aplica, não é? Porque, é assim, apesar de não perder imediatamente o jogo, há bispo C1 e continua aqui a ameaçar o B4. Portanto, ele aqui joga A5. A5 permite-me evitar aqui o avanço do B4, mas, por outro lado, cria uma fraqueza permanente, a casa B5. E para quem gosta de jogar posicional, isto é uma maravilha, não é? Porque quando quando ele quiser, ele pode jogar cavalo B5 e pronto, acabou-se. Portanto, ele não precisa de jogar já. Ele pura e simplesmente pode decidir o momento melhor, não é? Para entrar com o cavalo ali. Portanto, ele aqui joga o tal H3, muito bem jogado, permite aqui evitar o cavalo G4, e depois de bispo E6, pura e simplesmente, eu não consigo perceber qual é o plano das pretas, o Ding também não, por isso ele continua com os seus planos. Portanto, rei H2, aqui as pretas jogam torre B8, e o Engine não diz que isso é um erro, eu colocaria 2 pontos de interrogação, porque eu não compreendo. Torre B8, para quê? Para jogar B5? B5 não existe, não é? B6 parece suspeito, porque esse bispo tem muito potencial. Eu não compreendo. O que é que eu teria pensado nesta posição? E eu estou mesmo a falar a sério.
sem a utilização de recursos externos, eu tentaria jogar pelo centro, não é? Porque as torres pertencem às colunas abertas. Então, eu meti esta torre aqui, eu meti esta torre aqui e talvez bispo F5. Ok, estamos atrás de desenvolvimento, existe aqui uma certa tensão e ok, vou tentar dá-me aqui, coisas desse género. Portanto, eu jogaria algo assim desse género. Dá-me D7, torre, e depois, ok, bispo F4, estamos a criar pressão no peão, provavelmente o peão avança, e depois de peão toma, cavalo toma, bispo toma, dama recua, e não gosto da posição das pretas, mas também já não gostava antes, e a nível da avaliação do engine dá 0.6. Vocês, não é bonito, mas não está perdido também. Portanto, é uma ligeiríssima vantagem para as brancas, portanto não está perdido. Eu não percebo torre B8, é um lance bizarro, na minha opinião. Portanto, isto aqui continua com um dama C, depois torre E8, cavalo B5, lá está, o cavalo entra, e depois de bispo F5 ele está a tentar fazer pela vida, tentando criar aqui pressão no peão, mas a questão é que os lances das brancas são muito naturais. Portanto, aqui, torre de A para D é perfeitamente normal. Vocês, o Ding está a jogar muito bem, obviamente, não quero desvalorizar a vitória do Bing outra vez, do Ding, mas ele está a fazer lances naturais. As pretas estão a meter-se a jeito. A questão é essa. Portanto, isto aqui continua com o cavalo D7. Ele não tem plano. Pura e simplesmente não tem plano. E a verdade é que, ok, este é um lance que eu pensaria. Bispo F8, G6. Claro, é preciso ter muita cautela. Eventualmente, não sei até que ponto a gente pode jogar rei H7, mas eu pensaria Bispo F8, G6 e Bispo... para tentar, sei lá, criar aqui algum tipo de contra-jogo. A questão é que ele não fez nada disso. Ele jogou cavalo D7. Bobby Fischer, vocês só devem recuar as peças se tiverem feito uma asneira. Então aqui o Gukesh está a assumir que cometeu um erro. Vamos aqui fazer uma pequena pausa, que é para verem a carinha do Gukesh enquanto está a jogar esta posição. E o Gukesh está tranquilo, não é? Ele olha para o Gukesh, vê aquela ansiedade, aqueles nervos todos. Está chill, não é? Calminho, sem stress, na boa. Vamos amassar o nosso adversário. Portanto, coça ali um bocadinho no cabelo. Opa, isto hoje está assim. E depois aparece o Gukesh, estão a ver? Pensar na sua vida, em todos os erros que cometeu no passado. Deve estar a ter flashbacks, etc. Uma coisa violenta. Mas bem, continuando. Então, ele aqui vai voltar para trás. E o que é que acontece? Acontece que, claro, enquanto o Gukesh as suas peças, o Ding vai melhorando. Portanto, ele joga dama nesta direção, também podia jogar dama C1, penso eu. Eu achei piada ao lance C5. Provavelmente seria um erro de 2000, mas eu acho piada. Isso porquê? Porque eu estou a conseguir progredir, estou aqui a ocupar algum espaço na aula de dama e após, por exemplo, peão avança, isso é um blunder, peão toma, cai o cavalo. E por outro lado, se bispo D6, a gente pode pensar em dama C. E porquê que eu gosto disto? Eu gosto porque as peças estão todas em harmonia. Está tudo bem, não é? E no momento certo, se eu conseguir, vou tentar avançar este peão, mesmo este esticadinho pode ser que dê. Portanto, eu acho que era interessante, era uma abordagem diferente. Não sei se era melhor, provavelmente não, mas eu pensaria nisso. Eu claramente pensaria nisso. Portanto, aqui o Ding continua com dama D2, nada de mal. Bispo recua e lá está. Aqui, a nível de jogo posicional, esse jogo é muitíssimo instrutivo. Brancas jogam D4. Importante, esta captura não lá está, não é boa, é um erro, porque existe bispo F4. E na conferência de imprensa, o Gukesh disse, eu não vi que existia essa ideia antes, não é? E por isso, no momento em que ele joga D4, eu sou basicamente obrigado a jogar E4. Portanto, isto aqui continua com cavalo para G1 e vocês, sim senhor, que lance. É bonito, é prático e resulta bastante bem. Porque o Ding vai jogar cavalo G1 para E2 e depois F4. E a ideia passa por, basicamente, atacar pelo centro e ficar com uma vantagem permanente. A nível de avaliação, aqui as brancas já têm 1.2, portanto já estão bastante bem. Aqui o Gukesh já não tem grande coisa. O Nakamura e o Carlsen na aplicação, portanto, do Tech, eles disseram, a partir do momento que as brancas jogam H3, as pretas podem desistir, basicamente. O Gukesh já está perdido.
É claro, havia algum contra-jogo, mas a verdade é que é muitíssimo difícil jogar esta posição para as pretas. Portanto, aqui o Ding vai brincando um bocado com o jogo posicional e aqui é importante, as pretas jogam isto, mas imaginem que o Gukesh tentava tomar o peão. Não pode, não é? É porque este cavalo também está a defender essa casa. É tudo perfeito, não é? As brancas não estão a cometer erros. Mas também as pretas não têm nada, não têm contra-jogo. Se as pretas não criam contra-jogo, as brancas estão na sua zona de conforto, não é? Portanto, isto aqui continua com o cavalo E2, o tal plano, e depois lá está, bispo G5 é um erro. Vocês, eu não vou estar aqui com grandes coisas a dizer, bispo G5 é um erro e perde o jogo e havia melhor, vocês esqueçam. Este jogo já está perdido para o Gukesh. 1,65, até na minha faixa de rating já é decisivo. Portanto, aqui já não há grande coisa a fazer. Os computadores dizem que cavalo E7 não é um lance humano. Cavalo A5, ok, para criar contra-jogo, tudo bem, mas também não é um lance humano, sinceramente. Portanto, ele aqui joga bispo G5, chama-se desespero. Ele tem todos os motivos para estar desesperado, porque este jogo está completamente perdido. Portanto, aqui, cavalo F4, e depois de bispo toma, lá está, cria pressão no peão de C7, isto vai continuar com torre para C8, e agora nós temos aqui um momento caricato. Ele aqui joga na C, o cavalo volta para trás, e aqui o que todas as pessoas, todos os comuns mortais e também não mortais, pensariam em cavalo A7. Cavalo A7 faz todo o sentido em todos os planetas e mais algum. Até no Plutão, se houver extraterrestres, eles jogam isso. Agora, a questão é que perguntaram-lhe, Ding, porquê é que tu não jogaste cavalo A7? E a resposta foi, eu não vi. Como é que é possível? Será que ele está a usar uma estratégia XPTO qualquer do Sun Tzu, da arte da guerra, do livro, fazer-se de parvo, de tolo, que é para enganar o adversário? Eu já não sei de nada, porque eu não estava nada à espera que o Ding ganhasse com esta violência. Portanto, a verdade é que ele não jogou cavalo A7, em vez disso joga D5 e D5 é o melhor lance segundo os computadores. Portanto, aqui as brancas têm 3.4, portanto estão com uma vantagem gigante. E claro, aqui vocês já não há grande análise, já não há grande forma de defender esta posição das pretas. Aqui as brancas vão ampliando a posição e na verdade vão ganhar em grande estilo. Aqui tem piada, ele pode tomar com a torre, mas ele toma com o peão e tomar com o peão é bem mais forte. Porquê? Porque expulsa o cavalo e consegue uma infiltração aqui na sétima, por exemplo, com a torre. Portanto, isto aqui vai continuar com torre, dá uma recua, cavalo vai para a 6, não há lances. O Gukesh já podia ter desistido, mas não desiste, tenta esticar aqui mais um bocadinho, mesmo naquela, a rezar para que haja algum erro grave por parte do Ding. E houve no passado, mas também nesse match o Ding nunca teve uma vantagem tão decisiva como esta. Portanto, isto continua com torre na sétima, bispo, ele vai aqui tentando infiltrar e agora nós temos aqui um tema tático muitíssimo engraçado que acaba em mate imparável. Aqui eu vou mostrar-vos o mate imparável porque o Ding joga isto, o Gukesh desiste imediatamente do jogo, mas o que é que acontecia? Primeiro, temos aqui duas hipóteses, não é? Se rei toma torre, é mate E7 com bispo toma F8. Eu por acaso, eu confesso que eu pensei nisto, eu pensei dama, bispo e toma, mas os computadores veem que este lance é bem mais rápido. Porquê? Porque existe uma nova promoção. Se rei toma F8, aqui temos uma nova promoção. E vocês? Isto aqui está completamente despachado. Existe toma E8 e aqui eu pensaria nisto, porque a dama não pode tomar. Em todo o caso, os computadores são muito fortes e então descobrem isto. E depois de dama F7, nós temos dama de E para E7. Bem engraçado, porque a dama está aqui pregada. E depois de rei para G8, que remédios temos? Dama D8, e se o rei fugir para aqui, nós temos mate. E por outro lado, se a dama for para E8, exato, porque o bispo está aqui a defender, nós podemos tomar em G6, a dama está pregada, o rei vai para aqui, e agora isto é a festa. Porquê? Porque esta dama vai capturar. Ou seja, é mate imparável em 8 lances. Se o Ding viu, provavelmente, mas a questão é que a vantagem é tão decisiva que torre toma G7, é claro, as pretas desistem imediatamente. Vamos ver aqui o momento final do jogo. Nota-se perfeitamente que o Gukesh está desolado, está completamente, está despachado, não é? Está atrofiado até, porque realmente ele levou com um tarião. Olhem-me só para a cadeirinha, é mais óbvio do que essa cadeirinha a mexer, é impossível. Nota-se também aqui a cara,
a ansiedade ao extremo, rosto aqui cerrado, ele faz o tal lance que é um blunder, o tal F6, e depois da F6 o Ding joga praticamente imediatamente e não há nada a fazer aqui. O Hugo Cash desiste. O Ding, se repararem, há aqui uma coisa que fez com que eu gostasse mais do Ding nesse match do que o Hugo Cash. O Hugo Cash, quando venceu, ele fez assim um vamos, não é? Aquela expressão de vamos a isso. O Ding não. O Ding ganha, ele só faz assim e nem gesticula muito e segue a sua vidinha normal. Eu não digo que o Hugo Cash seja arrogante, imagino que não seja. Mas eu, como treinador, eu sempre fiquei chateado com os meus alunos quando eles comemoram à frente dos adversários. Eu acho que não é ético, acho que não é correto. A cena de ganhei, não é bonito, não fica bem. E o Ding foi correto, bastante profissional. Parece-me que o Ding é bastante humilde e, sendo campeão do mundo, e ele tem dito sempre que não é o favorito a vencer esse match, deixa-me com alguma empatia. E vocês, independentemente de quem for o campeão mundial, eu acho que nós estamos bem servidos. Obviamente, continuo a dizer o mesmo, nenhum deles é um Magnus Carlsen, isso é certo, cada um é como é, mas a verdade é que nós estamos a aprender bastante nesse match, pelo menos a nível de preparações, e o facto de só faltarem 2 partidas para terminar o match e estar tudo em aberto, 6-6, é incrível. Isto é bom para o xadrez. Isto vai trazer mais pessoal para a modalidade e em anos, daqui a vários anos, vai falar-se nesse match. Portanto, eu acho que é bom para o xadrez, eu acho que está a ser um match brutal, incrível e, como tem sido habitual, eu vou arriscar. Eu acho que se o Hugo Cash empatado brancas, o Ding vai vencer o último jogo. Portanto, eu digo que amanhã o jogo provavelmente vai dar em empate. E se der em empate, o Ding é campeão mundial. Eu digo isso. Caso o Hugo Cash vença amanhã, a história é completamente diferente. Vocês, são 2 jogos. Cada jogo é imprevisível e 100% decisivo. Portanto, vai ser muito interessante ver isso. Se vocês gostaram do vídeo, já sabem, pessoal, façam o like, ajudam assim o canal no algoritmo e, ajudando o canal do algoritmo, vão ajudar-me a criar conteúdos melhores e mais elaborados também. Se ainda não seguiram o canal, já sabem, sigam. Aí um canto inferior, uma cenazinha vermelha que é para ser mais fácil de inscrever. Assim, lá está, ajudam também no algoritmo. E se quiserem continuar a ver conteúdos que eu acredito ser de qualidade, podem continuar a ver os jogos do Campeonato do Mundo que estão aqui deste lado, ou podem ver vídeos sugeridos da Google. Eu gosto de acreditar que eles sugerem conteúdos do meu canal aqui nesse lado. Nem sempre é verdade, mas pronto, vamos ver. Dê uma vista de olhos que ficam sempre bem servidos. Bem, pessoal, por hoje é tudo. Ainda vou tentar fazer um vídeo sobre o Chessformer para ver se consigo limpar mais alguns níveis daqui a pouco. Portanto, se tiverem curiosidade, fiquem atentos, porque em algumas horas vai estar também online. Um grande abraço, pessoal, e obrigadíssimo por terem ficado aí até ao fim. Tchau, tchau. Até amanhã.